Eu não vou falar sobre um livro meu, embora eu tenha escrito tanto nos últimos tempos a respeito desse livro, que eu tenho uma familiaridade grande, né? Como fosse uma obra própria. Mas não é. Então, eu vou fazer alguns reparos, algumas complementações. Vai ser interessante esse seminário, esse debate, porque nós vamos cobrir desde o ano 1000 até o presente, né? Com um breve intervalo de 200 anos entre a Revolução Industrial, os últimos 30 anos e os próximos 30 anos. Então, vai dar um flash assim, temporal, provavelmente bastante interessante para o debate. O livro que eu baseei é do Charles Lukács, Menos Weather. E, provavelmente, com a maior parte dos livros, foi publicado em 2020, 2 anos, e a maior parte dos livros, muitas vezes, eu chego por acaso ou via Library Chains, que você sabe, é onde baixa todos os livros de graça. Esse, se eu não me engano, foi um artigo do Martin Wolf, que citou, e tudo que eu vejo assim, eu cito por abaixo dele. Tá? Então, eu gostei muito de traduzir extratos dele. Tá? Eu sou blogueiro há 13 anos, então o direito autoral para mim é compartilhado. Sabe? Educação e conhecimento, eu não acho que tem monopólio. E agora eu estou divulgando essas ideias. Né? Escrevo em 3 blogs por semana, 3 sites, então tem, nas últimas 2 semanas ou 3 desse seminário, tenho escrito artigos para a divulgação desse livro. Eu acho muito relevante, espero que vocês se atraem por ele. Não dá para tirar no máximo? Clicando aqui. Mas some, parece. Eu tenho vindo antes. Bom, então deixa. Deixa eu ver que está para mudar. Aí, puxando os campos. Não, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Bom, eu não leio o slide, vocês que leem, tá? Eu vou comentando os destaques. O destaque desse é que foi uma combinação da globalização com fatores demográficos. Isso foi o grande impulso nos últimos 30 anos. E como haverá uma reversão demográfica, e talvez na globalização, tanto que alguns falam já em desglobalização, já tem outros falando em reglobalização, depois de uma fase mais protecionista. Então, esses fatores preponderantes são influentes em tendência de longo prazo. Coisa importante e relevante para todos nós economistas, ou estudantes de economia. Não é habitual economista tratar de demografia. Por quê? Porque são fatores de longo prazo, não interferem direto na conjuntura. E não são fatores nacionais, são globais. O que acontece na população não é uma particularidade da população brasileira, embora tenha números diferentes, ritmos distintos. Mas as características são gerais, globais. Tá? Então, não serve para explicar a conjuntura. E, nesse sentido, que eu acho relevante. Somente nessa época só discute arcabouço fiscal, a política monetária, a política fiscal, eu acho que nós, economistas, estamos reduzindo a curto-prazistas, conjunturalistas. E eu, particularmente, não gosto muito de finanças públicas, embora eu adore finanças. Sabe? Então, eu estou dando tempo estudando longas ondas da história, longos ciclos, resgatando isso que o Valdemar fez um esforço notável, tá? Para os tempos recentes. Bom, então vocês viram esses 3 fatores ligados à globalização e esses 2 propriamente demográficos, e o terceiro, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, que faz uma diferença brutal. Tá? Que é um fator, digamos, não sei se o nome é talvez usado, pauta identitária, né, ligado ao feminismo e tal, mas não sei se é propriamente, mas o reconhecimento dos direitos de gênero, né, direitos mais de gêneros.
E aí, a partir desses fatores globais e demográficos, os dois autores deduzem efeitos sociais, econômicos, políticos, que vocês vão ver que explica muita coisa, que a gente está perplexo no mundo, não assim, os fatores políticos. Então, eu vou listar de maneira esquemática, eu fiz de maneira bem esquemática, porque o livro é didático, é fácil fazer esquema dispositivo. No caso aqui, essa mudança no poder de barganha, por quê? Porque ele foi um choque de oferta do trabalho. O que é choque de oferta do trabalho? Eu tenho que pensar o seguinte: quando a China e a Europa Oriental entram, significa população massiva, a maior população do globo terrestre, produzindo bens industriais e barateio esses bens. Isso tira a indústria do Ocidente e transpõe para a Ásia, particularmente para, no caso especial, a gente está estudando na China. Tá? Então, essa oferta abundante de trabalho não é só devido à migração. Entretanto, quem perde o emprego no centro, nos Estados Unidos, na Europa também, tem que buscar um bode expiatório, e o bode expiatório é um migrante. E aí vem essas ideologias reacionárias que nós estamos vendo, a gente vai ver esse ponto. Tá? Agora, o ponto é o seguinte, que essa a expressão em inglês, traduzida, é deslocalização, deslocação das indústrias, né, para a Ásia, tem essas consequências sobre o poder de barganha, sindicalização, e aí, com a onda neoliberal, também a flexibilização do direito trabalhista, tudo isso contribui para o rebaixamento do custo unitário do trabalho. Eu gosto muito da sigla, FUT, né? E aí, o aumento da desigualdade social. Detalhe também relevante para a nossa análise, inclusive no Brasil. Os trabalhadores não qualificados geralmente estão na classe média baixa, mesmo operários. Operários mais especializados, mas em uma faixa de renda que não chega a classe média alta. Onde estão os trabalhadores técnicos gerenciais, normalmente de formação universitária. Então, há uma desigualdade também nesse ponto, entre a classe média baixa, que se sente deslocada, e abandonada pela elite de formação universitária. Nossa, isso a gente está vendo no Brasil também. Efeitos econômicos. Notável é a revolução, você deve lembrar o país, a revolução comunista significou uma revolução consumista. Barateou bens que, quando eu fiz o mestrado, na época dele, ele foi uma pergunta depois para mim, eram chamados bens de luxo. Né? Bens de consumo do gado, é chamado bens de consumo de luxo. É uma coisa inacessível, como eventualmente, ainda é uma coisa distante da classe média. Hoje ficou de acesso, aspas, popular, né? No mundo todo. Então, isso foi devido à Revolução Comunista que integrou com a América, formando a chamada Chimérica, exigindo transferência de tecnologia à custa de abrir o mercado para as grandes marcas. Então, isso que foi notável no mundo dos últimos tempos. Mas levou à concentração de riqueza, uma coisa que nós vivemos também no Brasil. Por quê? Com esse processo, ele chama desinflacionário, menores taxas de juros, não foi o plano real que conseguiu a baixa da inflação, sabe? Tirar essa coisa. Os pais fizeram tudo no Brasil. Não, o contexto internacional da globalização já vigorava naquele período. A competição com bens industriais, vou mostrar os números depois, levaram ao abaixamento da inflação no mundo todo. A inflação foi muito baixa nos últimos 30 anos. Com isso, possibilitou, por exemplo, depois da grande CGEX, já sabe a sigla, né? CGF, grande crise financeira, 2008, depois dela, tem um afrouxamento monetário, que significou a radical no monetarismo, não haver inflação e baixar a taxa de juros.
Consequência disso, uma inflação de bens e serviços muito baixa. Porém, uma inflação de ativos. Com juros baixos, os recursos do capital transferiu para o mercado de imóveis e de ações. Então, quem já tinha isso levou a vantagem. Houve, nos Estados Unidos, particularmente, inclusive, uma grande concentração de riqueza. A desigualdade social aumentou muito no centro do capitalismo, né, na maior potência. Agora a China já está passando, mas aumentou muito devido a isso. Taxa de juros baixa, transferência para o mercado especulativo de ações, imóveis também. Eu pus um número para ilustrar, porque isso o autor não fala. O autor tem o viés do Ademar, eurocêntrico, ou americano sendo. Contempla só o mundo rico. E um efeito que é extraordinário, que a gente fica discutindo, observando, na descentralização brasileira, é efeito dessa onda toda. Se não vejamos, o número é incrível. Ontem eu entrei no BGS, naquela estatística de 100 anos, que eu sempre duvidei desse número. A indústria de transformação chegou a 35,9, e, de fato, contra o Sistema de Contabilidade Nacional anterior, e foi. Nossa, eu 35% é chinês. Esse 35,9 é verdadeiro. E depois mudou o Sistema de Contabilidade Nacional. Inclusive, na época, eu e o Demar trabalhamos no IBGE. Né? Eu fui chefe da Contabilidade Nacional do IBGE. E essa é a Contabilidade Nacional. Depois eu fui uma revisão. Mas, considerando essa 35,9, deu justamente em 1985. Ou seja, eu não vi ninguém fazendo nenhum comentário político sobre isso. Depois do fim da pedia militar, que a indústria de transformação começa a cair. Coincidência ou não, mas é fato. A gente tem que buscar entender esse processo. Agora, essa grande queda, evidente, começa nos anos 90. Tá? E o último dado, ano passado, deu 12,9 sistemas de contas nacionais. Esse trabalho eu gostei muito. É o trabalho Cláudio Consiglia. Peguei no blog da Fundação do Túlio Vargas. Tem um texto de introdução longa e até divulgação. Está todo em cima de dados. Ele trabalhou no IBGE também. Não sei se foi extremamente trabalhou no IBGE. E ele é bom gente, não sabe do livro integral. E ele nos convidar para ele falar. Eu acho seria um ótimo convite. E o que acontece? Esse gráfico aqui é fantástico. Porque mostra, não são péssimos, mas isso aqui era 75% da pauta de exportação no Brasil era a indústria de transformação. E foi no ano 1997, se não me engano. Muito bem, eu não consigo nem ver aqui. Caiu para 47,5, menos 27 pontos percentuais. E de importação, pegando aqui o fundo do poço, eu fiz dar 13 pontos. Ele fez de 70 até 74,6. Olha, a diferença dá exatamente 7 pontos. Entretanto, quando pega o fundo do poço, dá quase o dobro, 13 pontos. Então, o que é que vê isso? O Brasil perdeu competitividade de exportação, que exportava principalmente para quê? União Europeia, Estados Unidos e Argentina. Porque esses também perderam competitividade. Né? E eles importam da China e dos Estados Unidos, da Ásia. Então, o Brasil perdeu o destino preferencial e passou a ser inteiramente dependente da relação comercial com a China. Os Estados aqui é só confirmando que pegamos os 3 setores, para não cair no equívoco muito comum. Muito economista bom aí na praça paga assim, o Brasil tem uma pauta primária exportadora. Falso, contra os dados. Quando você pega a pauta das exportações, a indústria ainda está aqui. Você pegar a extrativa, está aqui. Tá? Só isso aqui que é água. Então, não tem essa ilusão de pagar que o Brasil virou primário, exportador, econômico, que é conteúdo factual. Então, isso aqui são mais diferentes. Bom, então essa é só uma observação que os autores não fazem e que eu achei relevante. Efeitos políticos. Isso aí que é o mais dramático da história do que nós estamos vivenciando
no mundo rico, na Europa, nos Estados Unidos, e também aqui, que é os ressentidos. A expressão usada é o ressentimento. Porque os operários perdem emprego, notável os chamados cinturão da ferrugem, né? Que antes era o cinturão manufatureiro, e as cidades ficaram desertas. Detroit, tal, que a cidade é um Palm Beach. A indústria foi para a Chimérica, foi para onde o salário estava mais barato. E aí eles ficaram desamparados. A reação é de um nacionalismo xenófobo que o Trump aproveitou em 2016. Foi a primeira vez que os operários dessa cinturão ferrugem votaram no candidato do Partido Republicano. Todos antes votavam nos democratas. Né? E aí um populista de direita ganha porque ele pregava contra a globalização, prometia uma guerra comercial com a China, nós vimos isso, e muro contra os imigrantes, né? Contra a concorrência estrangeira. E ela soava como música nos ouvidos dos operários que perderam o emprego e perderam o status. Tá? Bom, os patrões ameaçavam, usavam isso também, quando poder barganha, terceirizar a produção manufatureira, ou seja, os sindicatos foram perdendo força, foram fazendo, lá como cá, no Brasil também. Depois veio a reforma trabalhista como um dos atos maiores. A gente não pode comparar os sindicatos de hoje com os sindicatos de 10, 20 anos atrás, já totalmente direito. Então vem esse discurso de ódio. O que eu quero destacar, que eu também fiz um artigo a respeito, eu falei assim, tudo bem, tudo bom, explica muito o mundo, mas não explica o Brasil. Porque o nacionalismo xenófobo não foi o discurso, vamos falar claramente, bolsonarista nos últimos anos. Tá? O que foi aqui? A minha hipótese aqui foi um reacionarismo mesmo. Eleitores ressentidos também votaram contra os estados, né, contra tudo, contra os poderes estabelecidos, deputados, políticos, tem que mudar tudo, aquela coisa. E aí é evidente que o Operação Lava Jato conta também, né, o poder judiciário, está tudo corrompido, etc. Já está todo aquele clima. E essa elite com o ensino superior, nós vimos muito no 8 de janeiro. Quando você vê o perfil, ela está sendo julgada, vai ser julgado, hoje foi anunciado o julgamento dele, são os primeiros julgamentos dos 100 que participaram, os primeiros 100 que vão se tornar réus. Notícia de hoje. E eles são o perfil chucros interioranos. Né? Para quem assistiu ao vivo, já via isso. O pessoal totalmente ensandecido, e geralmente todos eram. Interior de São Paulo, interior de Minas, predominância. Pará, centro-oeste de maneira geral. Digamos, fora das metrópoles. Porque uma pessoa, ao morar numa metrópole, já começa a ter uma civilidade diferente. Sabe? Informações. Metrópole, eu falo das cidades universitárias do interior. Né? Mas o que era uma coisa rústica mesmo, chuca nesse sentido. E outra explicação que eu acho particular do Brasil, é que os evangélicos contra a pauta identitária da esquerda. E até hoje, ontem também tem uma notícia, a bancada evangélica, né, do Congresso estão querendo eliminar todas as leis favoráveis à igualdade de gêneros, todos os direitos, né, as chamadas minorias, mas não são minorias, pelo contrário. Muito bem, esses são efeitos políticos. E nas próximas 3 décadas, o que acontece segundo os autores? Haverá queda na taxa de natalidade, maior longevidade e taxa de mortalidade. E, principalmente, agora foi o artigo que teve mais sucesso, mais reproduzido, eu fiz um artigo destacando esse ponto da velhofobia, peguei o gancho no episódio, e uso o dedo na ferida. Igual, particularmente, eu estou muito envolvido. Tanto a minha mãe, 96 anos, ela vive, escutadores têm que fazer tudo, quanto a minha sogra, há mais de 20 anos com Alzheimer. Então, eu sei o que é o drama. Nos últimos 2 anos, minha mãe não me reconhece.
Eu visito, é muito carinhosa e tal, né? Ela não fala assim. Uma vez falou, Fernando, algo sim. Então, é um caso triste, mas não é um caso nacional. Hein? Isso é uma situação global. E provavelmente vocês vão ver isso. Tá? Todos os problemas já estão, vocês vão mais grave. Cuidar de dependentes, aí é filhos ou pais idosos. Ana, quando você vai casar? Eu já estou fora do par, mas quando você vai casar? Uai, depende quando eu vou. Até os 40 anos? Depois dos 30? Não sei. Depende. Se eu tiver um Você vai querer ter um filho antes dos 40. Antes dos 40, você quer ter um filho. A gente volta pro emprego. Então, pensem nisso. Pensem nisso. O padrão hoje seria assim: vamos casar depois dos 30, ter um filho, né? São bons experimentar, ter um filho. Muitos perdem, conheço também, minha cunhada, outros, perdem o momento da recomendada fertilidade até os 40 anos. Tá? Por quê? O envolvimento profissional, o sucesso profissional e tal, e perde a oportunidade de ter filho. E o que acontecerá? A vida sem dependentes vai ser muito curta, a vida profissional. E é justamente quando ganha pouco. Pouco em relação ao que vai ganhar no futuro. De 25 aos 35 anos. Tá? Se forma, começa, salário, não de salário, salário bom, R$6.000. E aí pode chegar até, digamos, 20 salários mínimos, chega 13, 26, não chega nem a 10 salários mínimos. O máximo chega a 10. Algumas carreiras chegam. Meu filho chegou. Mas é uma fase. E aí já passa a ter dependentes. Cuida dos dependentes até quando? Se você teve 40, até os 60, 61, e seus filhos estão saindo de casa. Se tiver a condição. Dependendo do lugar que vão estudar. E aí já tem que cuidar dos pais. Dementes. E a situação é essa. Acima de 85, acima de 65, acima de 65, em cada 3, 2 tem morbidade, alguma doença. Tá? E acima de 85, em cada 3, 1 é demente. Então não é... E isso é generalizado. Tá? De fato, é um problema social e a medicina não tem pesquisa para superar. Existe nenhuma probabilidade, em breve, é uma pílula contra a demência. Não tem nenhum remédio contra a demência. Então, esse é o quadro. Em consequência disso, eu quero chamar a atenção, veja, em termos de economia, a poupança fica muito menor, porque os gastos são maiores, e aumento da carga fiscal para a saúde pública e previdenciária para cobrir aposentadorias. Porque a população envelhece e custa morrer. Você sabe qual era a esperança de vida no início do século XX no Brasil? Sabe? Quem sabe? Ninguém? Vocês não são cristãos? Idade de Cristo, 33 anos. No início do século, 1900. Quando eu nasci, qual era a esperança de vida? Em tese, a esperança de vida é no ano que você nasce. Nasci em 51. Esperança de vida, 45 anos. Legal. Dobrou em relação ao início do século. Agora está 75, 76 e vai, no final eu mostro, vai chegar a 81 anos. Tá? Vai ter a 24. Bom, efeitos econômicos dessa grande regressão demográfica. Taxa decrescente na força de trabalho. Se não aumentar a produtividade, diminui o produto real. Isso é matemática. Né? Mudança do viés deflacionário para um viés inflacionário. Os últimos 30 anos de inflação baixa já eram. Né? Não só esse choque exógeno, inesperado, a pandemia, né? A inflação importada, queda das cadeias produtivas globais, seja produtiva, seja comercial,
E está até sendo superado, né? Os últimos indicadores de inflação já estão diminuindo. O Brasil, vocês viram, foi hoje? Saiu a notícia, foi hoje, né? A inflação 12 meses, 4,65. E uma taxa de juros de 13,75. Isso é um escândalo. Né? 4,65, ou seja, não tem mais seu controle. Nos últimos 20 anos, só 2 anos foi acima de 6%. Em 2015 e 2021. O resto todo não ficou em torno de 6%. Uma inflação inercial que a sociedade está acostumada a viver. Muito bem. Então, os custos unitários de trabalho aumentarão, bem como já disse, a carga tributária previdenciária. Termos de investimento. Chegando a me aproximando do final. Termos de investimento. A perspectiva, evidente que há, se houver as prioridades adequadas. Demanda estável com infraestrutura urbana. As cidades tendem a ser cada vez mais inchar, nesse sentido, tá? Por quê? Nós estamos vivendo não mais no mundo urbano industrial, no Ocidente, mas num mundo urbano de serviço urbano. Isso dá, em termos do valor adicionado, chegou quase a 3/4, mas está em torno de 70%. Tem flutuado nisso. Em termos de emprego, 3/4. Emprego, serviço. Então, isso a gente tem que incorporar. A gente vai voltar a reindustrializar? Vamos pensar com seriedade. Ou pensar mesmo em uma estratégia. Não, nossa estratégia é serviços urbanos, exportar, né, o que for possível, mas aquele sonho da industrialização talvez não seja mais equilíbrio nesse mundo. Bom, investimento em quarta tecnologia industrial, esperada, somente se faltar mão de obra, né, aumentar essa capital de trabalho e produtividade. E aqui eu quero sublinhar também a área, né, essa queda da poupança financeira. Por esse motivo que eu falei, né, pouco tempo e com renda mais baixa para, de fato, fazer planejamento da vida financeira, vai ser mais difícil, e com o aumento dos gastos geral. Gastos com saúde, com os pais, com idosos, tal. Isso tudo vai ter uma grande dificuldade. Mas o processo inflacionário, também do custo unitário de trabalho, provavelmente vai haver elevação da taxa de juros nominais. Mas o resto do mundo não é como o Brasil. A taxa de juros real que estimula a poupança é esperada a ser negativa. Não vai alcançar a inflação esperada, sabe? A inflação vai correr na frente. Isso é o mundo ocidental rico que pensa desse jeito. E, finalmente, de conteúdo, assim, eu não poderia deixar de dar uma crítica elegante aos meus colegas que adoram criticar a financiarização que eu acho muito claro. Tá? O que eu acho que os meus colegas que eles cometem, né, seguindo François Kessner? Eles abandonam Carep. Simplesmente isso. O processo que a gente viveu recentemente, houve um processo de desalavancagem financeira, depois da 6 grande crise financeira, houve desalavancagem financeira, praticamente no Brasil, realmente uma alta de juros, a partir de abril de 2013, as empresas fizeram desalavancagem financeira. Nesse processo, o ritmo de vendas diminuiu. Houve uma grande depressão em 2015, 2016, depois houve a pandemia, em 2020, o ritmo de venda está muito baixo. Tem que pagar agora o efeito lojas rede americana. O varejo está rastejando. Né? Não houve, no período, nenhuma inovação disruptiva, assim, a ponto. No Brasil mesmo, pagar a eletrificação dos automóveis. Isso aí estão pagando em importação, abrir, né, para importação. Poucos, agora uma parte chinesa já está sendo negociado nessa viagem do a China para isso. Vai trazer uma fábrica chinesa de eletrificação para a Bahia, onde é a fábrica da Ponte. Mas o que eu quero destacar, o bônus demográfico, você sabe que você tem uma data, ele venceu em 2020, como é esperado, né?
E agora, o que estão fazendo, que criticam a financiarização, na verdade é o seguinte: quando há esse quadro, principalmente ociosidade da capacidade produtiva, as empresas, as grandes corporações, investem em finanças, mercado financeiro. Para quê? Para, num novo ciclo, ter capacidade de autofinanciamento, não ficar inteiramente dependente de empréstimo. Então, é um padrão normal. Quando você está com ociosidade, vamos para o mercado financeiro. Coisa que a pessoa física também faria. Sabe? O que a gente está fazendo? A educação financeira para prever esses gastos não havendo no futuro. Não é isso? Todos nós temos que fazer. Então, as empresas estão prevenindo e fazendo reservas para autofinanciamento futuro. Né? E aí, sim, voltarão à produção. Então, na minha visão, o debate é isso. Para fechar, alguns números. De 1000, 0 a 1000, crescimento praticamente zero. De 1000 a 1500, 0,1 de crescimento. Isso aqui é per capita, né? Crescimento da população. Não, aqui é a população. Depois eu mostro per capita. Aí, conquista das Américas, começa as revoluções burguesas, e depois da Revolução Industrial, começa a crescer, e o baby boom, justamente depois do pós-segunda guerra. 1950, aqui, né? Nesse período do baby boom. Só que já defino. Quando foi a pílula anticoncepcional? Isso aqui é uma pergunta feminina. Pega uma assessoria. Pílula anticoncepcional. Mas graças à pílula anticoncepcional, vocês estão estudando, senão vocês estavam na cozinha. Tá? A revolução da pílula anticoncepcional era 6 filhos por mulher. E foi 3 de maio de 1960. Começou a venda de pílula anticoncepcional. Então, há uma mudança demográfica significativa. População do Brasil, em 1950, era 54 milhões. Em 1990, 150 milhões, 3 vezes mais. Agora, 215 milhões, 100. A Nigéria já ultrapassou. Aí já não é aqui. Aí já caminha para 7. Até o fim do século, o Brasil vai sair das 10 maiores populações. A Índia vai ser maior, então a China, esse número não me convence. Mas é dado do melhor demógrafo do Brasil, José Stoltenberg. Ia sair de 1 bilhão e 400, a China ir para 767, quase cortar a metade da população. É uma coisa muito dramática, em 70 anos, 80 anos. É difícil não acreditar, mas ao mundo, isso é o que está. E aí a Nigéria, mais de 1 milhão, Paquistão, Congo, Estados Unidos, Etiópia, Indonésia, Tanzânia e Egito. Ou seja, o Brasil deixa de ser uma grande população dos demais e deixa de ser um mercado interno pujante e atraente, se não fizer coisa. Vai chegar para 185 milhões. Qual o máximo que o Brasil pegar? Em 2045, 15 anos, 25 anos, 22 anos. mais 25 anos, 22 anos. vai estar 231 milhões. Depois começa já a declinar. Termina já menos de 185 milhões. Hoje, 10% são idosos. 2050, 22% de idosos. No final do século, 33% idosos. 1/3 da população com mais de 60 anos. E aqui vai a transformação da população. Sociedade jovem adulta, a gente está vivendo essa fase. Adulta vai ser 2030, 2045. Sociedade envelhecida. Tá? E, finalmente, para falar que não é uma onda, nós estamos falando terços de idosos. Hoje são 30 milhões de idosos. Está com 14%. 2075, vão chegar a 82 milhões. 38 milhões. Depois a população cai. Então o percentual de idosos ainda aumenta. Vai chegar a 40% no final do século de idosos.
Então, esse é um quadro que eu acho que todos nós devemos tomar consciência, porque afeta não é a vida só social, é a vida nossa, particular, pessoal e do mundo todo. Tá? É isso. É o seguinte, vamos tentar, começando pela última ponta, que foi o Fernando levantou também. Ele falou, quando eu chamo de fatores contingentes, não é que significa que são secundários. São os autores que não consideram importantes os fatores endógenos, consideram fatores exógenos, que seriam contingentes no sentido de pouco importante. Ao contrário, muito importantes. Foram tão importantes que explicam a Revolução Industrial. Então, estou começando pelo fim. O comércio, toda a industrialização precisa de matéria-prima. Mas a questão não é explicar a necessidade de matéria-prima, é explicar por que houve essa industrialização explosiva. Então, esse é o ponto. Para explicar a Revolução Industrial, claro que foi matéria-prima. Pode ser da colônia. Aliás, uma coisa que foi muito mais importante que a matéria-prima ou o comércio com a colônia, isso estatisticamente demonstrável, foi o comércio com a Escandinávia e a Europa Oriental. Muitíssimo mais importante, da Revolução Industrial, como fornecedor de matéria-prima, Rússia, país da Europa Central e Escandinávia. A Escandinávia exportou muito ferro para a Inglaterra. Então, é evidente que precisa de matéria-prima, mas esse não é o ponto a explicar. Explicar é por que a Inglaterra precisou de tanta matéria-prima, ou seja, por que ela... Você mostrou aquela curva assim, né? Essa curva assim no momento da produção resulta de uma explosão de inovações. Essa explosão de inovações é que tem que ser explicada. Agora, é claro que se é uma explosão de inovações que levam a uma explosão de indústrias, é preciso matéria-prima. Do mundo inteiro, da onde for. Seja da Polônia, seja da Europa Central, da Escandinávia, etc. Portanto, explicar a Revolução Industrial pelo comércio é tomar o resultado pela causa. O resultado pela causa. Bom, mas deixa eu... Mas como acumulação de ouro, padrão ouro. Começa falando nada espera. Porque o comércio com Portugal, por exemplo, explica por que o ouro foi pagado. O ouro, exatamente. O ouro precisa... O mercantilismo precisa. Exatamente, o mercantilismo são políticas de industrialização. Superávit comercial. Claro. Para conseguir o ouro. Claro. O mercantilismo, antes de tudo, uma política de industrialização. Antes de tudo. Política de industrialização de cada país. Cada país procura proteger seu mercado e estimular a indústria. O ouro poderia ser da América, poderia ser... Antes da América, o ouro vinha... Criar monopólio com as colônias para eles julgarem o ouro. Veja, o ouro vinha de todo lugar. Quando descobriram a colônia, melhor ainda, mas vinha da África, do Tumbuctu, vinha da prata, vinha do Ceilão, vinha... Ouro onde for. A Hungria fornecia prata aos montes para a Europa, só que esgotou. A grande escala vem das colônias americanas. Veja bem, isso resulta, a demanda por matérias-primas, incluindo ouro e prata, resulta da potência econômica subindo. Tá? Tem que ser explicado por que a potência econômica da Europa estava subindo. Esse é o fator que tem que explicar. Daí, por causa dessa potência econômica, a industrialização generalizada, demanda por ouro, demanda por prata, demanda por tudo. Então, é isso. Então, essa é a minha observação em relação aos que explicam a Revolução Industrial pela necessidade de matéria-prima, que é o resultado da Revolução. Sem a indústria britânica de têxtil, precisou de algodão indiano, claro. Se não tivesse algodão indiano na época, depois foi algodão americano, mas antes da América era o algodão indiano. Mais importante. Claro, precisa de algodão. A parte de lã era toda... A parte de lã era da própria Inglaterra. Então, mas antes do algodão era a lã. E a Itália importava lã em grande quantidade da Inglaterra para fazer tudo lá. Então, importa. Matéria-prima é necessária, mas por isso que não explica a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o que... Essa explosão de inovações tem que ser explicada. Você não deu importância à Revolução Gloriosa, o parlamento, a legislação. Mas eu dei importância. Se você for em termos secundários. Não, faz parte do processo. A Revolução, como eu disse, a Revolução Gloriosa, inclusive, tem uma origem remota que a própria Carta Magna... Os empreendedorismo. Por isso que o Acemoglu e o Douglas North dão uma importância enorme à Revolução Gloriosa. Porque eu não estou dizendo que não é o único fator
é um processo que vai fazer com a Revolução Dourada foi importante para explicar por que a Inglaterra saiu na frente. Foi importantíssimo. Certo? Mas, pois, isso é um fator endógeno europeu. Endógeno. Certo? Então, é nesse sentido que o endógeno, quando eu defendo uma visão eurocêntrica, isso não significa ignorar o mundo, ao contrário. Estou dizendo que é importante, os fatores que levam a essa explosão de inovações são endógenos. Agora, a Europa estava conectada com o mundo inteiro, por comércio, isso é fundamental. Agora, as colônias, por que você deixou isso aí? Estados Unidos, perder, não é pouca coisa, perder as 3 colônias britânicas. O que tem? Você deixou muito em segundo plano as colônias, a relação comercial das colônias. Eu deixei em segundo plano porque é secundário para explicar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é secundária. Ela pode ser importantíssima para fornecer matérias-primas, mas não para explicar a Revolução Industrial. A inovação. A inovação industrial, processo, foi uma explosão de inovações, senão você não explica a potência industrial. Você pega a sequência de inovações que levou, senão, olha, você pega a história humana, aí voltando para a questão da história humana, pegar toda a trajetória. Eu até onde eu entendi, aliás, uma das coisas que caracterizava a Europa, porque certas noções indígenas de igualdade foram transportadas para a Europa. Pode ser. Boa parte das inovações que revolucionaram a Europa vieram da China. A Europa pegava inovação onde tivesse, exatamente porque era uma região onde inovação não tinha controle. Você vê a quantidade de invenções. Vamos fazer uma distinção entre invenção e inovação. Invenção é uma invenção, inovação é quando a invenção é usada largamente. As invenções, muitas das invenções que revolucionaram a Europa, já como a gente tinha na China, principalmente na China, mas em outros lugares. E invenções, ideias do mundo inteiro. Aliás, era uma coisa que caracterizava a Europa, era um gosto pelo exótico, por o diferente, ideias de todo mundo, tá certo? Então, ao contrário, a Europa era completamente aberta, completamente. É o que explica justamente o dinamismo europeu, por pegar ideias do mundo inteiro, de onde fosse. Tá? É o contrário. Então, veja, você pegar a história, agora só para você pegar a história humana, por que é uma revolução? O termo revolução é apropriado no sentido de espírito? Porque, veja, vamos supor assim, você pegar o Homo sapiens, vamos pegar a nossa história humana de 100 mil anos, para ficar no curto prazo, porque vai mais de 100 mil anos. Pode 100 mil anos. Nós, humanos, vivemos desses 100 mil anos, 90 mil anos. 90 mil anos sob a forma de bandos ou tribos. Mais de 90 mil anos. Do mesmo jeito, praticamente. Do mesmo jeito, sem mudança. Veja lá, o peso disso. Aí entra a questão familista. O familismo não tem a ver com linhagens dinásticas. Não. Você acha? Não. O familismo é na base, é o contrário, na base. Nós vivemos 90 mil anos em organização tribal, bandos primeiro, depois tribos, e o princípio organizador de bandos e tribos era familiste, eu uso o neologismo do inglês. Tá? E depois eu explico por que eu prefiro familiste do que família, mas o princípio organizador era a família ampliada, todo mundo era unido através de um ancestral real ou mítico, todo mundo era parente, certo? E todas as relações passavam pela família. Não havia autonomia individual. Você vai casar com quem a família diz que você vai casar, para começar. Certo? Todo é regrado dentro do sistema. As linhas de comércio, depois vem, quando começam a surgir os primeiros estados, 6 mil anos atrás, primeiros estados, o Estado ele supera essa organização familistica na fase, mas não acaba. O familismo tribal na China ele continua, só que ele transmuta-se, decai em clãs. Então, você pega a organização na base é tudo clã familiar. Até hoje, as linhas de comércio internacional, tudo clã. O agente comercial é parente, o outro agente é parente, é linhas familísticas nesse sentido. Você acha que isso foi superado? Não? Na Europa foi completamente superado, totalmente destruído pelas novas regras de casamento.
Porque o familismo precisa da endogamia, precisa de regras de casamento, de casar com parente, etc. Isso foi cortado pelas novas regras de casamento da igreja e estimulava a exogamia. É claro que a endogamia sempre se procurou. E nas linhas dinásticas, a endogamia continuou. Mas na base da população, foi quebrada daí a emergência de corporações. Endogamia se faz assim, não pode casar nem com primos. Primos distantes só. Primos distantes. A tendência é casar com primos. Casamento interprimos, o casamento interprimos é a regra das organizações famílias. Agora, a população, desde os tempos dos bandos, sabe que se for primo muito próximo, dá problema. Então, é um conflito. É interessante, você olhar antropologicamente, esses bandos, por exemplo, eles sabiam que não podiam exagerar na endogamia. Então, eles faziam raids, ataques para outros bandos, para roubar mulher ou criança, para aumentar a variedade genética. Uma das causas das guerras entre bandos é exatamente essa, aumentar a exogamia. Mas, enfim, o fato é que as novas regras de casamento criaram um novo padrão de casamento em que a endogamia foi proibida. Claro, foi desrespeitada largamente, mas funcionou. Tanto é que na Europa, isso é observado estatisticamente. A defesa e o provimento de defesa e previdência, na Europa, não era mais o clã, não era mais a família, a não ser nas áreas periféricas, na Escócia. A previdência eram organizações corporativas, confrarias de autoajuda. Não existe confraria de autoajuda na China. Tudo família, é o clã. Das confrarias de autoajuda surgiram as corporações de ofício. E outras corporações, monastérios. E as comunas eram governadas corporativamente, etc., para evitar o familiar. Em Gênova, por exemplo, que é um caso interessantíssimo, grandes famílias, nas grandes cidades também. Bom, Florença foi uma exceção, que a família Médici conseguiu dominar, mas foi quebrado no final. E o sistema de comuna era justamente para quebrar o poder dos clãs. O que eles faziam? Eles traziam, quebrar na governança, por exemplo, para não haver dominação de um clã na governança da cidade, eles traziam o prefeito de fora. O prefeito da cidade italiana vinha de fora com o seu próprio exército, sua própria guarda pretoriana, para evitar que os clãs familiares tomassem conta. Não, eles tinham essa clara noção. Por exemplo, em Gênova, o contrato que foi assinado entre Gênova e o rei, esqueci o rei agora, foi assinado por 1.800 cidadãos. Certo? Porque era, enfim, tudo era voltado nas comunas italianas, nas comunas cidades, para tentar quebrar o poder das... E quebraram mesmo. Florença foi o que mais durou e acabaram quebrando. Bom, enfim. Mas as dinastias continuaram, sabe? Mas na base, a população europeia se organizou corporativamente. Isso é estatisticamente demonstrado. Com exceção das franjas. E hoje tem clã escocês, das franjas, e sul da Itália. Máfia é familismo puro. Máfia é uma remanescente do familismo não resolvido. Por isso que é atrasado. Certo? O Brasil é parcialmente familiístico. Uma das razões do atraso brasileiro, eu diria, é exatamente isso. O familismo da Península Ibérica, que não foi totalmente quebrado, patrimonialista, todo mundo aqui, quando se fala familismo, você tem relações não só familiares, a família estendida, amigos. Então, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Generalizas, são estados, dinastias de determinados estados, mas são norte, nordeste. Não é só a dinastia. Nas metrópoles. Vocês têm a dinastia, mas eu digo assim, na base, você tem o quê no Brasil ainda? Para você ser bem-sucedido nos negócios a partir de um certo momento, é totalmente familiar, no sentido amplo. Você não consegue, no Brasil, com raras exceções, né? Ser bem-sucedido no negócio sem conexões privilegiadas com agentes do Estado. E clãs bolsonaristas. Vai muito mais além. Todo mundo, quer dizer, no Brasil, então... São famílias. Você tem então, no Brasil, uma das causas do atraso. O fato é o seguinte, de maneira geral,
na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, as relações famílicas foram quebradas a partir dessas novas regras do casamento. Enfim, então, é isso. Quer dizer, resumindo, a Revolução Industrial, eu chamei de fatores contingentes, não sou eu que chamo, os que são contra a visão eurocêntrica, não tem alternativa a não ser contingente, ou seja, é o geográfico, a Europa está uma posição geográfica, ou é a expansão colonial, ou é a expansão... Não, enfim, a governança, tem um autor que diz, não, porque a Europa sempre fez políticas industriais mais eficientes do que a China. Pode ser, mas é dentro de um contexto. Mas, enfim, aconteceu de a Europa, por acaso, fazer a Revolução Industrial. Então, o que eu procurei mostrar é que não é por acaso. Isso não quer dizer, veja, porque está muito marcada... Não, mas se você acrescentar essa análise do comércio exterior, os colônios, o padrão ouro, o padrão monetário, isso vai mudar, não vai só enriquecer sua análise? Mas eu tenho um capítulo que chama Revolução Financeira Inglesa. Tem um capítulo sobre isso. A Revolução Financeira Inglesa. É importantíssimo. Acrescentar uma questão aí. Revolução Financeira Inglesa. Os arranjos comerciais que foram feitos, tudo isso foi dentro do que eu estava dizendo. Quer dizer, a potência industrial avança, então a Europa é, em 1850, a oficina do mundo, certo? Mas ela começou a arrancar antes e precisa de matéria-prima, precisa de moeda, precisa de tudo. Então, vai fazendo arranjo, seja colonial, seja não colonial. Como eu disse antes, a importância do comércio com a Europa Central, Rússia e Escandinávia é maior, inclusive. É comércio. Seja em termos coloniais, seja em não coloniais. Aí tem autores que dizem, não pouco importa se é colonial ou não, se analisar o papel do comércio. Mas isso, como eu disse, vem a reboques, está na outra ponta, que é preciso explicar por que houve essa necessidade tão grande de matéria-prima antes. Certo? Que foi a explosão de inovações. Se você olha... Se é um processo sistêmico, são vários componentes que estão interagindo. Você não pode falar, não, o importante é a inovação. Não. A inovação ela é importante. Você não tem, sem inovação, você não tem explosão industrial. É nesse sentido. Inovação... Eu posso pegar assim um processo. Mas se não houvesse os trabalhadores livres. Se não houvesse capital dinheiro. Aí eu peguei inovação. Inovação tecnológica, nesse caso. É preciso ter, por exemplo, uma máquina a vapor eficiente. Isso é uma inovação crucial. É preciso ter um processo de fabricação de aço X. É preciso ter um monte de inovações juntos. Depois, outro que é mais importante, não é só porque, em um certo momento, as inovações elas não dependeram tanto da inovação científica. Esse casamento da ciência com tecnologia vai ocorrer só no século XIX e que vai dar sustentação ao processo. Não teria morrido ali. Porque o que faz com que esse processo de produção acelerada de inovações é quando a ciência, o desenvolvimento científico, casa com a tecnologia. Então, começa a haver uma ligação. Até o século XVIII, você vê que a coisa é muito tênue, é muito experimental. Aliás, tem uma descrição maravilhosa do Landes, quando ele faz sobre o relógio mecânico, como é que vai havendo uma conversa. No início, por exemplo, os artesãos relogeiros, eles conseguiam ajustar problemas na mola de escapamento, a expansão do calor, tudo meio empiricamente. Mas, por exemplo, para ajustar, veja só que interessante, para ajustar as roldaninhas, e com isso evitar a fricção e dar uma perda da precisão do cronômetro, era uma coisa complicadíssima para fazer só empiricamente. Eles estavam testando, os caras estavam testando. Mas aí um francês, Larrier, e ele desenvolveu matematicamente qual era o encaixe ideal. Trabalho inacreditável. Ele deduziu matematicamente como deveria ser o formato do dente do encaixe para minimizar o atrito e, com isso, a precisão aumentar.
Então, isso para mim é ciência, é a ciência informando a tecnologia. E tem um nome helicoidal, sei que é um nome isso. Então, é apenas um exemplo. Então, quando a ciência começa a, vou dizer, trickle down, quer dizer, ir para a tecnologia, que aí se tem o processo que mudou o mundo. Porque até então, se podia ter uma inovação que morria, acabava ali, não tinha sequência. Então, esse são, portanto, é um processo complexo. Tem a revolução científica, tem um longo processo até que a revolução científica, que começou no século XVII, ela vai começar a entrar na produção do século XVIII, 2 séculos depois. Então, é muito complexo. Então, quer dizer assim, a revolução industrial é uma explosão de inovações. Sim, sem isso você não explica, senão ficaríamos num processo de industrialização que já havia em qualquer lugar, em parte. A China tinha um processo difuso de produção industrial. Né? Manufaturas. Não, inclusive a China teve no Vale do Rio, que esqueci o nome, teve uma revolução siderúrgica na China. Olha só, eu não mencionei isso porque eu não consegui checar a fonte, mas teve uma revolução siderúrgica, porque o processo moderno de aço a China já tinha desenvolvido. E teve uma revolução siderúrgica numa região que o exército chinês foi mandado para quebrar tudo. Por quê? Porque frota naval. A expedição do Shen He. Olha, esse é o exemplo. Exatamente, esse é a coisa mais simbólica, isso eu falo. A expedição do Shen He, para quem não se lembra, foi um grande almirante chinês que, num período de 10 anos, coisa assim, o imperador chinês mandou expedições. Contornou a África. Não, ele chegou até o Cabo das Esperanças. Ele andou para lá e para cá, mas o que é impressionante era o tamanho dos navios chineses, a quantidade de navios, tripulação total de 20 mil homens na frota chinesa, com juncos que eram 50 vezes maiores do que a caravela, certo? E eles andaram meia dúzia de expedições, chegou na última, o imperador chegou muito bem, condecorou Shen He e promulgou um decreto punindo com pena de morte quem construísse navio de alto mar. Que morreu o imperador, aí o primeiro proibiu e destruiu a armada. Destruiu a armada e proibiu a construção de navio. Por que ele proibiu? Agora, o argumento, o que você acha desse argumento? É assim, a autossuficiência. E sim, tudo sobre o sol que importava estava na China. Isso, isso. Império do Meio. Império do Meio. Tinha bicho. Império do Meio. Então, é isso mesmo. Era Ele mostra a questão da rivalidade interestatal que se junta com a questão da acumulação capitalista. É um pouco a ideia de que a expansão marítima chinesa não era capitalista. Não. Essa lógica. Não, claro que não. Claro, mas não, isso é óbvio. Eles tinham uma ideia de que era o centro do mundo, o resto tudo era bárbaros, que não interessava. Porque, veja, a China foi extremamente imperialista. Extremamente. A China não foi imperialista. Como não? A tribo Han matou todo mundo. 90% da população chinesa é da tribo Han. A expansão da tribo Han foi uma expansão imperialista devastadora. Acabou com todas as tribos chinesas, empurrou tudo para as beiradas. Mais imperialista que a China nunca existiu na história. Certo? Nesse sentido. Bom, depois que se consolidou no gigantesco império, não interessava mais. Veja, a China tem 9 milhões de quilômetros quadrados. Não interessava, era um super império. E falou, agora, pronto, nós somos o centro do mundo, o Império Celestial, não interessa estar fora da China, isso sim. Enquanto que os europeus, certamente, o avanço do capitalismo. O capitalismo foi uma grande inovação. Mas o capitalismo existia, sempre existiu, o capitalismo comercial, comércio, fenícios, e por aí. Mas o capitalismo ele vai avançando na Europa quando ele vai se penetrando em todas as esferas de atuação humana. Por exemplo, mercado de terras. Na China, o capital comercial chinês não entrava no mercado de terras, os campos que dominavam. Na Europa começou a entrar já em 1200, 1150.
terras sendo vendidas e compradas em pleno feudalismo, certo? Então, na medida, o capitalismo é uma inovação que vai se emergindo até chegar no capitalismo moderno, no século XIX, final do século A XVIII. revolução comercial já, capitalismo comercial. Comercial e depois o capitalismo. Mas o capitalismo moderno, vamos chamar assim, tem vários features, especificidades, especialmente usar a propriedade como colateral para investimento, isso é uma coisa mais moderna, tá certo? Mas você vê o mercado de terras na Itália, na Itália, no século XIII, tinha impresso contrato de compra e venda de terra, que só preenchia os espaços. Né? Século XIII. Então, o capitalismo vem se afirmando já no século XIII, XIV, e vai avançando. Então, as expedições europeias, evidentemente, quando chegam, o que aconteceu? A Europa está se expandindo, aí os turcos tomam Constantinopla, né, e bloqueiam o comércio, inclusive com a China. Vinha as especiarias da China, seda. Sempre teve comércio com a China, né? E aí os turcos tomam Constantinopla, quebram a rota, quer dizer, passam a intermediar, né? Quebram não, eles passam a intermediar, os europeus perdem. E aí os portugueses vão quebrar isso. Mas, enfim. Então, o fato é o seguinte, o comércio, ele é parte desse processo importantíssimo, mas não é a causa da Revolução, é a consequência da Revolução Industrial, consequência do desenvolvimento econômico europeu. Por isso que não é contingente, é estrutural. Mas os autores que criticam os eurocentros que chamam, não, é contingente. Por acaso, a Europa é imperialista e conseguiu fazer a Revolução Industrial. Por acaso, a geografia da Europa era melhor. Por acaso, políticas de industrialização da Europa era melhor, etc. Nesse processo sistêmico, você tem que ponderar os diferentes componentes. Você não pode excluir. Não, ponderar é impossível. Você não pode excluir, mas ponderar não dá. Ponderar em que sentido? Matemáticas. Não, eu digo, o que é mais? Você fala, esse tem um peso X, aquele peso Y. Não, mas você tem que considerar. Mas, claro. Então, me parece, só deixa eu uma questão, né? Me parece que lidar com a história, principalmente de longa duração, inclusive vocês dois, né? É algo bastante perigoso, envolve uma questão de método. Eu queria voltar um pouco que o Fernando colocou em relação ao comentário do Ademar. Você tem duas possibilidades de fazer história econômica e economia retrospectiva. Até peço desculpa usar o Marx, né? Que parece que, no texto do Fernando, há um questionamento sobre a categoria luta dos classes, a história, a complexidade. E no Ademar também há uma outra predileção, é o schumpeteriano, é o racionalista, vai de outro lado. Mas o Marx faz uma economia retrospectiva. Ele não está fazendo uma reconstrução histórica. Pega uma genética dos elementos que permite entender lá no feudalismo até antes como se chega no capitalismo europeu. Isso faz parte, né? Tem que fazer isso. Uma economia retrospectiva. Que o problema, inclusive, é incorrer no clássico de história, que é o anacronismo. Esse é um problema. O anacronismo, né? Queria ouvir de vocês, a primeira questão, relativa ao método, esse problema, porque o Marx não resolveu essa questão. Né? O que deu o capitalismo na Europa? Não. Isso está no debate, como o Célio colocou. O Brodel, o Wallenstein, né? E autores que estão discutindo justamente em relação à China, que está parindo várias inovações, das quais a gente podia falar também aqui da pólvora. Tem a questão da guerra é fundamental. Você controlar o comércio, né? Você controlar determinados mercados, fornecedores, isso e aquilo. Exato. Então, essa discussão não está no Marx, a discussão por que deu o capitalismo na Europa. Né? E aí, para você fazer essa história de longa duração, isso que eu queria ouvir mais de vocês, Ademar e Fernando, você tem que abstrair. O capitalismo é uma abstração, quando eu falo capitalismo, não. Né? O próprio Sombra, por exemplo, é um trabalho, né, que cunhou essa expressão capitalista, historiador alemão.
E aí, eu queria escutar mais de vocês, quais são as melhores ferramentas para fazer essa abstração e poder lidar com a história na longa duração? Né? Porque o estudo da teoria do valor, não está só no Marx, está em outros autores, não seria aplicado nesse caso de reconstrução histórica. Eu queria ouvir de você. Olha, Eu diria assim, eu não sou historiador profissional. A longa duração, e o método é o Brodel. Aliás, eu disse nele assim, eu tenho uma familiaridade com o Brodel já de muito longa data. Então, inclusive, quando ele usa as mesmas categorias do Emmanuel Wallerstein, o Brodel fala assim, olha, que legal, a economia é mundo, só que o Brodel põe economias mundo. Essa é uma mudança radical do Brodel com relação ao Wallerstein. Eu uso o Brodel. Agora, por que eu estou usando? Porque eu acho que ele está mais próximo da realidade. Então, eu não me arrisco a dizer, estou inventando a roda, não, nisso. Eu peguei o Brodel e falei assim, esse cara aqui é um dos autores-chave para entender a longa durée. La longue durée. E tem alguns outros autores. Então, e justamente para evitar o risco de anacronismo, etc. Né? Então, eu diria assim, minha primeira resposta assim, meu método quando se trata de longa durée é o Brodel, principalmente, mas tem outros também, o Van Zandt, tem outros, mas para mim o Brodel é maravilhoso. Assim. Tem gente que critica o Brodel, acho, mas até hoje eu não vi nenhuma crítica assim, muito... E, aliás, eu fiquei até impressionado, porque eu tive uma discussão grande com a Dilde Markowski nesse livro, nesse trabalho. Comecei a conversar com ela, tive uma discussão longa por internet. E eu disse para ela, olha, Brodel, eu gosto. Brodel, eu já li, eu não vejo. Não conseguiu ver na Dilde o que ela acha errado. Então, agora, sobre essa segunda questão, eu não sei do valor aplicado. A única coisa, por exemplo, eu não sei, por exemplo, a acumulação primitiva, do Marx é um conceito importante, certo? Aliás, ele fala, a certa altura, que a acumulação primitiva, para ele, tem a importância do pecado original na teologia. É o pecado original do capitalismo. Então, e tem dois movimentos de acumulação primitiva, um interno e um externo. A popularidade seria o movimento externo. E o interno, desde os enclosures, por exemplo, pegar o enclosures, por exemplo, já que seria um exemplo de acumulação primitiva. Quando você olha a datação do Marx, não é a realidade. Os enclosures jamais tiveram o papel que o Marx atribuiu aos enclosures. Nunca tiveram esse papel. Cercamento. Nunca tiveram esse papel. Aí foi o que o Marx projetou, aí sim, anacronismo, ele projetou para trás o esquema lógico, conceitual lógico dele e vislumbrou no enclosure, ele não tinha informação suficiente sobre enclosure. Se olhar a literatura sobre enclosures, é muito grande, porque justamente isso foi um ponto importante para o Marx. Então, você olha, os dois movimentos de enclosures na Inglaterra, que foram importantes. O primeiro movimento de enclosures foi no século XV, XVI, para a exportação de lã, né? Então, houve um cercamento para a criação de ovelha, né? Então, nada a ver diretamente com a Revolução Industrial. Depois, o enclosures, que houve mais próximo com a Revolução Industrial, e não tem a ver com a Revolução Industrial, foram os enclosures, porque quando o sistema de rotação de culturas passa a se desenvolver, que tinha no continente, mas se desenvolve na Europa, na Inglaterra, com a primeira Revolução Agrícola, as áreas que antes eram melhores para a produção de cereais foram abandonadas pela concorrência das áreas que eram melhores para a adoção do novo método. E começando do condado de Norfolk, que foi o condado, inclusive o nome da tecnologia, é rotação Norfolk. Interessante que, então, nas áreas que eram antes frio, que eram áreas de solos pesados, bons, mas pesados, difíceis de trabalhar, foram reconvertidas para a criação de ovelhas, animal. Aí, então, houve um enclosures, mas a população que antes era empregada
nessa produção de trigo, etc., foi para os, como chama, para os putting out, na indústria rural. Depois, mais para frente, será dessa. O Brodel mostra muito bem. Né? A indústria nasceu no mundo rural. Né? Exatamente. Então, veja, e a maior parte dos outros enclosures que ocorreram, inclusive, tem a ver com a própria expansão da fronteira agrícola e se apropriando dos camponeses mesmo, porque eles iam tomando conta das áreas comunais que antes eram usadas como para criação de gado e para florestais, também para produtos florestais, foram sendo ocupados, transformados na produção de cereais pela pressão demográfica. Então, foi uma apropriação das áreas comunais, de maneira geral na Europa, foi muito mais o resultado da expansão demográfica. Bom, enfim, para fechar. Portanto, dentro da Europa, o que o Marx não leva em conta, e não tinha nem informação para isso, é uma dinâmica de acumulação de capital agrário que tem a ver com inovação tecnológica que foram sendo produzidas. Tem dois movimentos que fizeram com que, inclusive, surgisse o capitalismo rural, agrário, porque houve uma série de melhorias tecnológicas, expansão do sistema trienal, de rotação trienal, e, ao mesmo tempo, o interessante é que houve uma desvalorização, uma inflação secular, que favoreceu os camponeses, porque eles passaram a pagar, quando houve a monetização da corvéia, que era a prestação por exigência dos proprietários de terra, isso beneficiou os camponeses por causa da desvalorização monetária e favoreceu os camponeses, e houve, então, uma diferenciação do campesinato, porque por causa do aumento da capitalização de uma parcela mais grande dos camponeses. Então, esse é um processo, resumido, para não me alongar. Então, não há nada, tem nada a ver com acumulação primitiva, é um processo de progresso técnico aumentando a capacidade de acumulação de capital que ocorreu, que explica o surgimento do capitalismo agrário na Europa. Nada a ver com cercamento, nada. Bom, enfim. Eu estudei só a acumulação primitiva. E o que eu estudo, assim, estou agora fazendo esforço, já comecei a me interessar em muita história de bancos no Brasil. E aí eu comecei a estudar um pouco. São todos mais conhecidos. Preparando até o livro, outros autores, história bacana. Eu não tenho conhecimento para esse história, para falar qualquer coisa, a não ser Marx. Eu me deixo a acumulação primitiva. Quanto à questão da teoria do valor, eu não entendimento, a teoria do valor depende do trabalhador livre na relação de produção. Então, essa ideia já está antes do Marx, já está no William Pett. Precisa de terra e de trabalho para ter valor. De onde vem o valor? Para dar capital. Essa é a discussão clássica, né? Do mercantilismo. Paga um valor adicionado, você poderia ver até dos comércios de dificuldade e tal. Aí você vai assim, qualquer coisa é um acréscimo de valor. Eu estou falando assim, teoria do valor, exploração de trabalho salariado, circunscrito, datado. Eu não acho que seja uma teoria. O que é datado? A exploração do trabalho assalariado, a teoria do valor do trabalho, eu acho que é próprio do capitalismo. E aí, diria, capitalismo industrial. Eu não acho que é válido se levar a teoria do valor do trabalho para a antiguidade. Você pode andar certo. Mas esse trabalho que eu vi antes, os caras estão fazendo um trabalho de recuperar a renda per capita do ano zero. Eu comecei a ler, isso é demais para mim. Eu tenho uma econometria, um dado e tal, mas não faz sentido. Não é anacronismo você fazer uma contabilidade nacional do ano zero. Eu não sei como seria isso. O fato é que sabe? É justamente isso. O Marx precisa de alguma ciência. Para dar capitalismo, tem que unir algumas condições. É o clássico. É capital, dinheiro e força da vai ter cercamento disponível. Vai ter mas precisa ter proletarização dos trabalhadores. Precisa ter, como você disse, acumulação de capital, dinheiro. Você precisa reunir
há uma historicidade de definir a origem do capitalismo. E parece que essas histórias de longa duração tentam dissolver justamente essa... Eu sou marxista. Eu queria olhar do ponto de vista nesse sentido metodológico, né? Qual que é o ganho disso? Quanto à questão da luta de O classe, intuito de aprender. eu acho que ficou muito um nome. E olhando assim, as relações. Porque no Brodel e Polanyi, Você pode falar você classe, pode ter faixa troca, de mas não classe. tem comércio. O Brodel é a questão de onde vem o capitalismo. O comércio não tem Mas olhar a classe. Ele você chama pode de- São dizer, as grandes trocas. Né? Para ele, ele chama de capitalismo. Troca CCT. Sei lá, Ele que chama de se pegar a capitalismo. luta de classe no passado, eu acho anacrônico. Brodel chama de capitalista. No passado e no presente. Grande casa. Eu Grande falo assim, comerciante. classes O comerciante no pequeno, presente não. foram dissolvidas. As classes, o que é uma classe média? Você pode por faixa de renda. Você oferece uma classe, outra classe, aí você passa. Agora, o Brodel tem uma crítica. Mas como assim, no sentido de luta social, transformadora, sabe? Unificado, o proletariado organizado contra os capitais, isso para mim dissolveu no processo sistêmico. Eu acho mais explicativo você fazer uma análise sistêmica onde são diferentes corporações profissionais, né, de conquista do direito, e hoje passa muito além de ser raiz econômica. Né? Se você pegar assim, você comentou, a pauta identitária, se transpõe fronteiras que não são econômicas. A gente tem muito viés, eu acho que por exemplo, historiadores, economistas, historiadores, são muito economicistas. E esse é o discurso, né? Você vai, não, tem uma explicação para a questão política, você vai, lógica, causal, tal. Essa é a verdadeira. Aquele considerou em outros lugares não cabe essa explicação, esse xenofobismo. No Brasil, em outros lugares, a extrema-direita tomou o poder via democrática, o populismo de direita democrático, eles tinham disputando a eleição. Depois não tem manter de qualquer jeito, mas foi disputando a eleição. Então, não são, o economicismo não explica todo mundo. A gente tem que ter mais humildade com a nossa. Hoje a fronteira do conhecimento, a fronteira do conhecimento hoje, olha, foi para a transdisciplinaridade. O que é transdisciplinaridade? A gente tem reconhecer todas aquela divisão corporativa do trabalho sobre a realidade artificial. Aliás, quem inaugurou Você isso pagar a foi economia justamente social, política e social. quem inaugurou a transdisciplinaridade foi a escola do Brodel, a escola dos anais. Eles começaram assim, Lefebvre, Pode ter Carlos, Francisco. Lefebvre. O Bom, assim, tem vários da escola dos anais. não, mas tem um que é clássico, assim, dos sistemas complexos. E o Brodel, ele faz isso dos 3 volumes do Capitalismo, Materialismo, ele faz isso. Ele consegue olhar todos os fatores. Enfim, eu diria assim, realmente, aliás, a crítica dele ao Polanyi é devastadora. Ele diz que a visão do Polanyi é uma criatura do espírito. Não existe na realidade. Mas, enfim, então, isso é uma discussão. Aí é muito rivalidade, se Eu só estou dizendo que eu achei no lixo. a tese central do Polanyi é reativa do nosso. A ideia polanida, que é negócio de querer ver mercado dominar tudo, isso não é real. É do Polanyi. Não, Desincrustação do mercado da sociedade. O mercado está acima da sociedade. Isso é real, a gente está vendo. não, mas não é isso que ele critica no Polanyi. Pois é, mas esse que é o problema, é isso que eu estou falando. Não dá para jogar o autor, a criança. Ele desclassifica o autor, a Polanyi é aí ninguém mais vai ler o Polanyi, né? Entendeu?